Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Aqui é o pastor Hélio Loyola do Ministério Só em Cristo a Vida. Também cooperando na Igreja Missão Resgate, administrada pelos pastores Geraldo e Cláudia Coutinho em Pirassununga. Amados, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui nesta programação da Rádio Jesus a Vida para estarmos novamente ministrando a palavra do Senhor. Neste programa, A Sós com Deus, é a primeira vez que estou participando e glorifico a Deus por esta razão. Agradeço ao nosso irmão Charles pelo convite, agradeço também a todos quanto têm cooperado conosco, têm nos ajudado em oração, têm nos fortalecido, e eu quero aqui declarar o meu agradecimento, principalmente a Deus, que nos tem aberto portas para que possamos estar pregando o Evangelho. Amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje, ela está em 1 Coríntios capítulo 10, onde estaremos lendo a partir do primeiro versículo. E está escrito assim: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como algum deles e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes aconteceu, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Amados, a Bíblia nos ensina que as coisas ocorridas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, todos aqueles relatos, a história do povo hebreu, ela é sombra dos bens futuros. E não era a imagem exata das coisas. Então nós podemos ter como exemplo o que ocorreu no passado, para que nós possamos estar sendo orientados corretamente de como andarmos diante de Deus, de como andarmos com Deus, para que não venhamos a sofrer o mesmo agravo que aqueles sofreram. Nós sabemos que no deserto muitos murmuraram contra Deus, muitos murmuraram a Moisés em relação às promessas. Porém, nós vimos que Deus cumpriu todas as promessas. Deus os libertou do Egito, Deus os sustentou no deserto, Deus os protegeu no deserto, Deus lhes deu água, tirando água da rocha para que matassem sua sede. Deus não permitiu que suas roupas, seus calçados se envelhecessem e se perdessem. Muitas coisas Deus fez. Deus derramou o maná do céu, que era como o pão para que eles pudessem comer e saciar. Quando eles murmuraram em relação de estarem enjoados do maná, Deus lhes mandou carnes, lhe mandando codornizes. Então nós vemos que Deus fez de tudo por eles, e mesmo assim muitos murmuraram,
Porém, nós temos que estar ciente de que a murmuração nos levará ao sofrimento, que a murmuração nos levará a agir como o povo hebreu agiu, não considerando o bem de Deus, mas acusando a Deus em relação às coisas que eles julgavam ser más. Nós vemos aqui no primeiro versículo que Paulo nos exorta para que não sejamos ignorantes em relação aos nossos pais, os pais na fé. Nós sabemos que pela fé somos filhos de Abraão. E nós sabemos que, da mesma forma que a nuvem cobria aquele povo e todos passaram pelo mar, a nuvem e o mar, todos foram batizados em Moisés. Da mesma forma como hoje, no Novo Testamento, nós somos batizados nas águas, onde nós também é um tipo de batismo do qual nós entramos para poder conquistar a terra prometida, que hoje para nós é o céu. Todos lá comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, beberam todos da mesma bebida espiritual, a água que saiu da rocha, porque bebiam da pedra espiritual, da rocha que os acompanhava. E como Paulo diz no versículo 4, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amados, este mundo é o nosso deserto. Nós estamos no deserto. Nós estamos à mercê deste mundo. Nós nascemos e vivemos neste mundo, porém nós não podemos pertencer a este mundo. E precisamos estar cientes disto. Precisamos estar convencidos e convictos da forma correta em servir a Deus, da forma correta em adorá-lo, da forma correta em buscá-lo, em louvá-lo, para que não venhamos sofrer o mesmo agravo que muitos sofreram naquela época. Deus, agradado de muito, eles foram prostrados no deserto, eles foram mortos. Nós sabemos que quando houve a murmuração, quando houve aquela rebeldia diante de Deus, Deus fez com que eles andassem pelo deserto mais de 40 anos, onde todos aqueles que tinham mais de 20 anos naquela época, todos morreram no deserto. Somente aqueles que tinham abaixo dos 20 anos entraram na terra de Canaã, exceto, é claro, Josué e Calebe, do qual faziam parte dos 12 espias que foram sondar a terra, e os dois não murmuraram, os dois confiaram em Deus, creram em Deus, enquanto que os outros 10 murmuraram e colocaram praticamente todo o povo contra Moisés, contra Calebe e contra Josué. E estas coisas, amados, tudo ocorreu para servir de exemplo hoje, para que nós venhamos a aprender com os erros dele. Eu tenho para mim que os inteligentes aprendem com os próprios erros, porém os sábios aprendem com os erros dos outros. E nós estaremos sábios diante de Deus a partir do momento que aprendermos com os erros que é relatado na Bíblia. Por isso a Bíblia não esconde nada. A Bíblia revela o pecado de cada personagem, de cada um que viveu diante de Deus. A Bíblia revela os acertos, revela os erros, revela tudo que foi feito de bom, de agradável para Deus, mas revela também tudo que foi feito de ruim e de abominável para Deus. Então que nós tenhamos isto no coração. E hoje, amados, a história se repete. Pois hoje, como diz o versículo 7, não vos torneis, pois, idólatras. Nós vemos muitos idolatrando hoje, até mesmo no meio cristão, no meio evangélico, há muitos idólatras. E aqui não quero dizer somente a idolatria nas imagens, em relação às imagens de escultura, porque muitos hoje idolatram os homens, idolatram templos, idolatram coisas, idolatram bens materiais. E conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. O que é isto? A palavra de Deus diz lá em Romanos que o reino de Deus não é bebida nem comida. E hoje nós vemos que todo mundo está voltado para isso praticamente, e até mesmo dentro do seio cristão também estão pensando da mesma forma, julgando que o reino de Deus é bebida, é comida, é prazer carnal e tudo mais,
do qual Deus abomina. A palavra também diz no versículo 8 que nós não nos prostituamos. E amados, há dois tipos de prostituição. A prostituição carnal, do qual é feita através do sexo ilícito, o sexo fora do casamento, seja este entre namorados ainda e noivos que não são casados, e também o sexo para com os casados em relação ao adultério. Então, amados, nós não podemos fazer isso. E além dessa prostituição carnal, há a prostituição espiritual, onde nós deixamos de servir ao único Deus verdadeiro e passamos a servir outros deuses. Isto é um adultério espiritual. E a gente sabe que por causa deste pecado, desta prostituição, do qual o povo demonstrou no deserto, morreram 23 mil, onde a terra os engoliu vivos. Então, amados, nós não podemos, assim como diz no versículo 9, não tentemos o Senhor como algum deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. Amado, tentar ao Senhor é quando nós murmuramos, é quando nós questionamos, é quando nós julgamos que Deus errou, que Deus não está fazendo certo, de que nós não merecíamos aquilo, de que Deus deveria ter feito algo melhor para nós. Então, amados, hoje a história também se repete. E se isto ocorreu lá no passado, exemplo, é lição para que não venha ocorrer agora, neste tempo em que nós vivemos. Já no versículo 10, diz assim: e não murmurei, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A palavra de Deus, amados, diz lá em Mateus 6 que Deus procura, aliás, João 4, Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não murmuradores que murmuram na carne e na vaidade, amados. E nós sabemos que quando murmuramos, nós nos distanciamos de Deus, e o inimigo, ele nos vê como que presas fáceis para a sua captura. A palavra de Deus diz na carta que o apóstolo Pedro escreveu, de que o vosso adversário, o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma hora oportuna para nos tragar. E quando nós murmuramos, é o momento em que nós damos essa legalidade a ele. É o momento em que ele pode nos atacar e que ele pode, com seus dardos inflamáveis, nos derrubar, nos derrotar e até mesmo nos destruir eternamente. Então, amados, como diz aqui no versículo 11, ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vemos aqui a exortação de Paulo, de que tudo o que ocorreu lá atrás serve de exemplo para nós hoje, para que nós estejamos preparados, porque o fim dos dias, o fim dos séculos estados são próximos. A palavra de Deus diz que cada dia que passamos, cada dia que vivemos aqui, estamos mais próximos da nossa redenção, estamos mais próximos da vinda de Cristo, estamos mais próximos do arrebatamento da sua igreja. E nós não podemos negligenciar de fato em nada. Como no 12 diz, aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar buscando ajudar o nosso irmão, aqueles que estão mais fracos na fé, aqueles que de repente estão feridos, foram feridos, seja por quaisquer motivo. Nós não devemos estender a mão para acusar, mas sim estender a mão para ajudar, para auxiliar, para dar suporte, para suportar, amados. Suportar no sentido bíblico, amados, é dar suporte, é ajudar, é fortalecer, é dar a mão, estender e trazer para cima novamente. E um outro aviso interessante, uma exortação interessante, é que nós vemos que nada, nenhuma tentação não é além da humana, não é além daquilo que podemos suportar. Mas fiel é Deus, o qual nos deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que o possais suportar. Nós vemos aqui a misericórdia do Senhor, que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tentações, aos problemas que nós aguentamos, suportamos todos os dias, o Senhor, ele não nos deixa só.
O Senhor, Ele está sempre conosco, Ele está sempre agindo a nosso favor, Ele está abrindo portas de escape, Ele está nos abençoando, Ele está provendo nas nossas necessidades, Ele está fechando as portas pelas quais, se nós entrarmos, nós seríamos destruídos, nós entraríamos por um caminho que, mesmo julgando ser para a vida, é um caminho de morte. Então, amados, nós precisamos ter esta convicção, nós precisamos estar em plena oração, em plena busca pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos guia pela verdade, com a verdade, para a verdade, amados. Então, que tenhamos esta consciência, que tenhamos o favor de Deus verdadeiramente em nós, para nós, numa convicção plena. Amados, a dúvida nos leva a murmurar, a dúvida nos leva a trair a Deus, a trair a palavra, a não dar crédito à sua palavra. Por isso precisamos viver pela fé, tendo a certeza de que Deus fará tudo aquilo que é necessário ser feito para que nós possamos atingir o alvo, atingir o objetivo pelo qual Ele propôs esta carreira. Amados, nós precisamos então aprender com o povo do Velho Testamento, onde muitos que foram salvos, libertos do Egito, não atingiram este alvo, não atingiram o objetivo de Deus, que era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E da mesma forma, hoje, como está dito que é um exemplo para nós, nós podemos conjecturar, nós podemos deduzir de que muitos hoje que estão até mesmo frequentando assiduamente a igreja, estão no mesmo contexto que aqueles estavam, pois estão dentro de uma igreja física, mas não pertencem à igreja espiritual, não estão trabalhando, se esforçando para que as coisas ruins, para que as más obras saiam da sua vida, saiam do seu eu, que estão não estão deixando de massagear o seu ego, de trazer para si um conforto, não querem jamais sair do seu lugar cômodo, do seu lugar onde ele se sente tranquilo, onde ele se sente bem. Não, amados, nós precisamos mudar, nós precisamos lutar, nós precisamos combater o mal que há em nós. A palavra de Deus diz que do coração do homem procede todo mal, procede todas as coisas ruins. Então nós precisamos permitir que Deus venha e trabalhe em nosso coração e mude todo esse contexto. Nós temos que verdadeiramente nos tornar novas criaturas para viver para Cristo, para viver com Cristo, para viver em Cristo, para um dia estar com Cristo eternamente, amados. Nós necessitamos disso. Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos trabalhar, operar a nossa salvação. A salvação é gratuita, a salvação é pela graça, porém a santificação tem um preço a pagar, a santificação tem um custo, o discipulado tem um preço, o preço da abnegação, o preço do abandono do pecado, do arrependimento pelos pecados cometidos outrora, buscar a santidade, examinar as Escrituras com consciência e com vontade de adaptá-las, de colocá-las verdadeiramente como algo importante em nossas vidas, como algo importante para a nossa alma, para o nosso espírito, que viverá e vive eternamente. A diferença está, amados, onde nós iremos viver eternamente, se diante de Deus, na sua presença, ou fora da sua presença, ou no inferno, amados, onde Deus não se manifestará. Nós precisamos ter essa consciência e precisamos trabalhar nesse sentido, esforçar para melhorar, esforçar para nos santificar. É a palavra de Deus que nos santifica, mas de que forma? Não somente por ouvir, mas por praticá-la. Somos santificados quando colocamos em prática a sua palavra. Buscamos a santidade quando buscamos praticar a sua palavra, da qual ouvimos, como esta mensagem que nós estamos agora anunciando e ouvindo também, amados.
porque quando nós pregamos, nós também ouvimos o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está falando ao nosso coração. Então nós precisamos estar aptos, precisamos estar manuseando corretamente a palavra de Deus, principalmente para as nossas vidas, para posteriormente então também poder ajudar ao próximo, poder ajudar aos outros, aqueles que já estão em Cristo, mas estão com dificuldades, e aqueles que nem conhecem a Cristo, e as dificuldades são maiores ainda, amados, porque além de tudo, eles ainda estão seguindo um caminho do qual estarão morrendo eternamente, do qual estarão sendo, se não mudar este caminho, estarão sendo lançados no poço de tormento eterno, onde o fogo não apaga, o bicho não cessa de comer, o sofrimento, o tormento não para, não cessará jamais, amados. Precisamos nos conscientizar disso, precisamos verdadeiramente, amados, servir a Deus honestamente, sinceramente, adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos contagiar a humanidade, nós precisamos contagiar aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa então agir não só em nossas vidas, mas também através das nossas vidas agir na vida de outros, para que eles sejam impactados, amados, para que eles vejam a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Necessitamos urgentemente voltar ao primeiro amor, necessitamos urgentemente dispor a nossa vida, dispor o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito por completo, por inteiro nas mãos do Senhor, para que Ele faça, use utilmente, eficazmente com eles, do qual Ele nos enviar e do qual Ele também trazer até nós, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós venhamos, através do poder da sua graça, misericórdia, do seu poder de influência, do seu poder de convencimento, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, poder então ganhar almas para o reino de Deus, ganhar almas para Cristo, formar discípulos para Cristo. Sendo assim, amados, precisamos então nos esforçar para deixar para trás de vez todas aquelas más obras. Obras estas que até mesmo comentar, falar sobre elas, deve nos causar amargura, deve nos causar constrangimento, deve nos causar uma abominação, tal qual Deus abomina o pecado, nós devemos também sentir a mesma abominação, nós devemos nos afastar do pecado por temermos a Deus verdadeiramente, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que nos ama tremendamente, demonstrou esse amor quando enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que devíamos a Ele, devido à rebeldia do homem, a nossa rebeldia, a nossa negligência para com Ele, para com Sua palavra. Amados, precisamos urgentemente despertar para Cristo, para que Cristo nos ilumine, para que Cristo nos guie, para sermos ferramentas úteis no seu reino, para que possamos, conforme a sua vontade, fazer aquilo que lhe apraz, aquilo do qual ele nos comissiona. Amados, é urgente a questão. Estamos aí, como a palavra diz, que os séculos estão no seu fim, os dias finais, estamos vivendo os dias finais. Amados, nós precisamos urgentemente despertar para a verdadeira fé, precisamos buscar em Deus um verdadeiro avivamento. Quem aviva a obra de Deus é o Espírito Santo, não é o homem com estratégias humanas, com negociações humanas, não é o homem através de seus eventos, de shows, não, é o Espírito Santo quem traz o avivamento, e o avivamento ele é manifestado quando há arrependimento genuíno, quando há um maior amor à palavra de Deus, um maior amor à prática da palavra de Deus. Amados, nós precisamos urgentemente voltar a este primeiro amor, ao primeiro amor daquelas obras, vamos verdadeiramente por amor,
por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor ao Espírito Santo, por amor ao nosso próximo, e não por interesse, e não por barganha, e não porque nós queremos algo em troca, porque Ele já nos deu a salvação eterna através do seu sacrifício na cruz, através da sua ressurreição, nós somos justificados diante de Deus e poderemos um dia também sermos ressuscitados pelo mesmo Espírito que o ressuscitou. Então, amados, eu vou ficando por aqui, eu vou pedindo a vocês que ouçam a voz do Espírito Santo e que haja arrependimento em todos nós, como sociedade, como cristãos, que Deus possa ter a liberdade em nós de agir por meio de nós, de liberar todo o seu poder em nós, para que nós possamos então, através deste poder, desta autoridade, destruir, desfazer todas as obras de Satanás, tanto as que foram feitas nas vidas, como também as que foram feitas na vida de nosso próximo. Jesus veio para isso, veio para desfazer as obras de Satanás, e nós temos visto quantas obras, nós temos visto quantas destruição Satanás tem realizado nas vidas, nas famílias. Nós vemos aí as nações se destruindo, as nações em guerras civis, guerras interiores, o povo guerreando contra o próprio povo, o povo de uma nação matando o seu próprio povo, o líder desta nação contra o seu próprio povo, do qual deveria ser diferente. E isto tudo são as obras de Satanás, porque ele vem e ele ensina o ódio. Então nós precisamos ensinar o amor de Deus, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, do qual este amor é revelado. A Bíblia nada mais é que uma carta de amor à humanidade, uma carta onde manifesta-se por meio dela a vontade de Deus de nos salvar, de nos resgatar, de nos levar para habitar com eles no céu. Você, caro ouvinte, que ainda não tomou a decisão de reconhecer este amor, de reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio e morreu em seu lugar naquela cruz, esta é a oportunidade. Não espere para amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Eu mesmo estou aqui falando com vocês nesta noite, mas não tenho certeza se amanhã eu poderei estar neste mundo, estar com a minha família. Não sei se numa próxima sexta-feira eu estarei com vocês, estarei ministrando uma palavra. Não sabemos o dia de amanhã, nós só conhecemos o hoje. Então hoje é o dia da salvação, hoje é o ano aceitável, onde nós podemos nos arrepender, nós podemos estar em Cristo, permanecer em Cristo, aprimorarmos em Cristo. Então, não perca esta oportunidade, não perca esta chance, não perca este privilégio, não perca a vida eterna. Amados, eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus que Ele possa estar abençoando sobremaneira a cada um, que Ele possa estar derramando copiosas bênçãos na vida de cada um, e sabemos que as bênçãos do Senhor é que nos enriquece e ela não causa danos nenhum. A bênção do Senhor é que nos conduz verdadeiramente à vida eterna. Então que não busquemos providências em outros lugares, a não ser em Deus. Que a graça, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja com todos nós. Que Deus abençoe a madrugada, que Deus abençoe o descanso, e aqueles que estão trabalhando, que Deus abençoe a esta noite de trabalho, em nome de Jesus. Aqui vai um grande abraço do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida, e também pastor que coopera na Igreja Missão Resgate, também que coopera na DJOP, também que está aqui como um cooperador, como um servo, a serviço do Reino de Deus, ministrando através da Rádio Jesus a Vida. Deus abençoe a todos, que vocês fiquem na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.